Hoje está aqui nossa irmã Sônia, lá do Retiro da Luz, a Soninha, vai fazer uma apresentação para a gente, vai fazer algumas leituras, vai contar alguns casos, né, experiências, e vamos conversar como sempre eles falam, saber se tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez. Nossa, bastante gente. Então vamos lá, peço ser presente, por favor. Você tem a primeira vez que está vindo aqui nas terças-feiras? Sim. Então, se quiser apresentar, eu aproveito que você presente. Gente, meu nome é Soninha, eu sou integrante do Retiro da Luz, conhecida como Soninha do Abraço. Porque quem já esteve comigo sabe que eu sou Soninha do Abraço, então eu fiquei conhecida, adorei receber esse codinome, porque realmente a minha intenção é essa troca de energia, essa troca de amor. E tenho quanto tempo a fundação da nossa casa? 3 anos. 3 anos, e conectados com muito amor, com essa casa linda, maravilhosa, com amigos especiais. E eu fiz esse pedido de caridade para o Geraldinho, para mim, para a Kate. Muito obrigado. Silvia. Silvia. Você também, né? Tem Jefferson. E Vladimir. Tem mais um tanto de gente lá atrás. Leandro. Cristiane. Você ligou? Não. Então é isso, vamos fazer a oração primeiro. Vamos pedir para a Mari fazer a oração. E depois a gente vai passar a Sônia. Vamos, neste momento, fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, rogar a nosso Senhor Jesus neste momento, todos os mensageiros, possam ter sobre essa casa, encher esse momento de luz, nossos corações, os nossos pensamentos. Nós possamos vibrar agora neste momento muita luz de harmonia, de paz, de fé, de alegria. E rogamos também ao nosso Senhor Jesus que possa estar ao lado da Sônia, a intuí-la nas palavras, e os seus ensinamentos e as suas experiências, o seu testemunho possa tocar o coração daqueles que aqui estão presentes, daqueles que estão assistindo pelo YouTube, e aos irmãos desencarnados, que vêm muitas vezes estudar conosco, escutar palavras de amor, de coração e de ensinamento. Que os fluidos aqui, neste momento, possam conduzir a todos que aqui estão e possam acompanhá-los até os seus lares. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Então, mais uma vez, bem-vinda, Sônia. A palavra é sua. E eu não me apresentei direito, sou o Gustavo, aqui do Saber Amar. Ok, gente. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. A primeira vez que eu falei numa casa eu fiz um pedido para o Humberto e ele me permitiu essa oportunidade. E agora ia ser um grande mico, gente, que quase que eu desencarnei, mas ia ser de alegria quando o Geraldinho marcou essa data para eu falar aqui. Mas, graças a Deus, eu acho que Jesus está fazendo uma grande moratória, porque eu estou pedindo para ele essa coragem para contar a minha história, pedindo a luz dele para que eu possa, através do meu depoimento hoje, salvar muitas vidas, com a bênção de Deus. Sim. Permita um minutinho, só fazer uma introdução para a Sônia também. Eu acho que até isso ajudou a surgir nela esse passo. Nós estávamos no Evangelho, Eu vou contar e vou ler. Então, não vou falar nada, não. Então, deixa você falar.
Beleza. Eu vou contar, foi muito interessante. Por isso que eu trouxe uns temas que está tudo relacionado a essa história de amor. Mas eu queria começar com o poema do amor de Joana de Ângeles, que Divaldo Franco psicografou. Quando já idoso e alquebrado, vivendo na ilha de Patmos, conduzido pelos seus discípulos para participar das reuniões que faziam e pediam que lhes narrasse os acontecimentos e comentários, as lições e os feitos de Jesus. Que ele houvera testemunhado, o vidente extraordinário repetia o que mais ficou impregnado na memória com a convivência com Jesus. Ele responde: em minha memória, sua recomendação, filhinhos, amais uns aos outros. Quantos milhões de anos que Jesus está nos pedindo para amar uns aos outros. Até hoje nós não aprendemos. Tantas vezes o missionário, testemunha do Cristo, seu seguidor, repetiu o conceito que certo dia um jovem retrucou desgostado. O senhor não tem outro assunto a não ser este? Amai-vos uns aos outros. Sem qualquer agastamento, o sábio apóstolo redarguiu com bondade. Se amasseis, estaríeis em condições de saber mais. Todavia, embora eu haja repetido tantas vezes, me perdoa que eu repeti. Perdi. Embora eu haja repetido tantas vezes, esse anunciado ainda não nos impregnastes nele. A intenção hoje aqui é impregnar amor. Eu espero que essa centelha de amor que está dentro da gente, que a gente saia aqui hoje mais sacudido. Deixando que a irritação e o azedume, que são o anti-amor, se agasalhem em vosso coração. Portanto, filhinhos, amai-vos uns aos outros. E eu pedi para falar de vida e um tema delicado que nós precisamos falar cada vez mais sobre suicídio, sobre aborto e eutanásia, né? Todos nós, como espíritas, sabemos que é uma das mortes que vai mais desencarnar, que vai mais matar até 2030. E nós precisamos impregnar esse amor para salvar muitos adolescentes, muitas crianças, muitas mães. O quanto nós estamos perdendo os nossos filhos para o nosso quarto. Hoje, se um filho da gente rompe um namoro, a gente não sabe quem desencarna primeiro, se é ele ou se é a gente, porque o medo que nós temos é tão grande de não conseguir superar uma adversidade dessa. Na nossa época era assim, terminava o namoro, a gente comia o capim todo que tinha na cidade, chegava uma amiga e falava, levanta dessa cama que o homem é igual biscoito. Vai 1 e vem 18, e a gente acreditava. Levantava da cama
e vencia aquela adversidade. Agora, hoje, nós criamos nossos filhos com muito mais proteção, e nós entendemos isso, né? Porque o mundo mudou, a época mudou. Então, nós estamos com uma geração linda de amor, que vem nos ensinar muita coisa maravilhosa. Eu aprendo muito com minhas filhas, eu tenho uma de 25 e 24, mais frágil. No nosso evangelho, em Água Limpa, essa semana eu choquei com a menininha de 14 anos, a gente faz o braço todo cortado. Porque, gente, conta uma coisa, eu sou TDAH, quando eu perder o caso, assim, o fim da meada, vocês me ajudam, que eu ainda trabalho muito, então não fiz o planejamento, todo mundo pergunta, você fez um roteiro? Não, mas eu dou conta, eu acredito que dou conta, porque o que emana aqui é este amor. Então, eu peço ajuda. Como que nasceu essa vontade de estar aqui falando? Ah, tá. Isso aí, como ela tem a menininha, aí eu pedi para olhar o bracinho dela, e ela ficou com muita vergonha, e a outra de 8 anos no celular durante a evangelho. O dedinho, nem olhava para mim, a de 14 e essa. Aí ela escondeu o bracinho, mas meu olho, eu tenho TDAH, mas tem uns trem que eu vejo, assim, eu quero que dê flash. Estava eu e Samuel, né? Samuel, nesse dia, o Humberto tinha tido um outro compromisso e não pôde ir. Aí eu falei para a mãe. Falei, mãe, perguntei o nome dela. Aí eu falei assim para ela, mas você é tão linda de alma. Acho que Jesus tem uma missão tão linda para você. Nós precisamos levar você lá na nossa casa, no domingo, para o Evangelho, para a gente conversar. E aí falei para a mãe, dei um conselho, né, mesmo sem ser psicóloga, para a mãe colocar um limite, que a mãe falou que elas passam o dia inteiro no celular. Aí eu falei assim, mãe, que tal você fazer uma proposta para elas? Ou 2 horas para de 8 anos no dia, 4 horas para de 14, divididos os horários, tirar o celular à noite, ou a senhora faz uma proposta de colocar no integral, dar opção a elas. Aí é de 8 anos. Não, mãe, eu não quero, não. Eu não quero. Eu prefiro ficar 2 horas no celular. E aí eu convidei para fazer a tarefa social, mas aí o pai é de uma religião mais pragmática e não deixou. Mas a gente está ligado, tentando levar, no dia eu liguei, mas a gente fica muito sensibilizado, porque não tem mais classe social em todos, amigos da gente, colegas de trabalho na empresa, são vários pais que estão passando por esse desafio, né? A pandemia, os psicólogos foram tão maravilhosos, porque convenceram os pais a dar bicho, a dar um gato, a dar um cachorro. Quantos pais que não cediam para um filho ter um cachorro e tiveram que ceder por livre e espontânea pressão e amor na pandemia, né? Porque a crise de ansiedade aumentou muito, né? Se nós não estávamos preparados, né? Imagina isso. Mas o que me trouxe aqui foi o seguinte: eu cheguei um dia no Evangelho, lá de Água Limpa, um pouquinho atrasada. E aí, eu pedi o Humberto, fez o Evangelho, e eu comecei a falar de suicídio. Aí eu comecei a falar de suicídio, contei que a minha mãe tinha tentado suicídio na pandemia, contei que a minha sogra suicidou.
Não era o tema, não tinha nada a ver. Pedi desculpa. Ô, mestre, me desculpa, a gente tem que falar mais desse tema. Veio na minha intuição falar sobre esse assunto e comecei a contar a minha vida, todo o meu sofrimento, a minha melhor amiga, que nós perdemos, que suicidou, quantas pessoas queridas, né? O quanto a gente está perdendo pessoas amadas pelo suicídio. E aí eu comecei a falar assim, o suicídio é um grande equívoco do ser humano. E algo mais lindo que eu já escutei na vida foi do Augusto Cury, que as pessoas não tentam tirar a vida, elas tentam tirar a dor, tentam tirar a angústia, tentam tirar o vazio, da mesma forma que esses adolescentes, lembrei, falei para a menininha, você deve sentir um vazio, mas isso vai passar. Agora que eu lembrei, tá vendo como que eu danado esse TDAH? Se eu não tivesse tanto amor no coração, eu tivesse um inimigo declarado, eu ia falar, vou te desejar um TDAH para outra vida, para você ver, o treino é fácil. Não, gente. E tinha falado isso com a menininha, então a menininha se corta, as pessoas que se cortam, é para preencher um vazio. E a mãe não está conseguindo colocar limite porque perdeu uma filhinha de 3 anos, aí deixa as duas fazer o que elas querem, né? O medo está tomando conta de nós, né? E quantos pais não percebem que o filho está deprimido, que o filho está demais dentro do quarto? Nós temos uma grande amiga que é psicóloga na maioria dos ótimos colégios de Belo Horizonte, e ela fala o quanto os pais também estão terceirizando os filhos, né? Uma menina indo no psiquiatra com 15 anos de idade com a secretária do lar, ou com o motorista, ela está treinando motorista agora, está treinando secretária do lar. Então, é um vazio muito grande. E comecei a falar com ela o seguinte, aí comecei a falar que eu falei com a mãe, depois que passou, que minha mãe, graças a Deus, Deus deu mais uma moratória para ela, mas é um grande sofrimento, porque desde que eu tenho 28 anos, que nós lutamos com a depressão dela, que eu já assinei carta, o psiquiatra fez eu assinar carta, que ela não era responsável, que ela poderia suicidar. Então, fui contando esse sofrimento e falei com ela, olha, mamãe, eu respeito, a senhora é católica, eu também nasci na igreja católica, né? E isso não modifica nada, mas coloca uma hipótese, assim, 30% da hipótese da sua filha está certa, um pouquinho. A senhora não vai se matar, porque a nossa alma é eterna. A senhora está tentando tirar esse vazio, essa dor, há anos, pensando em morrer há anos. Sabe o que vai acontecer, mãezinha? A senhora vai levar essa dor, que eu não sei nem medir quantas vezes a mais para onde a senhora for, se é o umbral, se é o purgatório na igreja católica, nós chamamos de Vale dos Suicidas, e também aumentar essa dor, deixar essa grande dor no coração dos filhos, porque os filhos sofrem muito. Quem fica, sofre muito. Né? Eu casei com uma pessoa, com o meu ex-marido, que eu estou em processo de divórcio, mas namoro com ele, gente. É meu namorado. Sou inteligente, né? Bem melhor. Né? Até início ele me beneficiou, tá vendo? Tudo para o bem. É meu irmão. E o que eu estou falando mesmo? E aí o Hugo, eu convivi com isso porque eu tinha uma ilusão de quando a gente tivesse filha, nossas filhas, encher o coração dele de amor, e que ele
E que ia preencher esse vazio. Grande ilusão. Como que nós preenchemos esse vazio, gente? Qual é a nossa identidade? Qual é a nossa identidade? A nossa identidade é crística, é a centelha de amor que Jesus deixou com cada um de nós. Olha que presente, vocês nunca pensaram, eu fiquei assim, gente, como que Deus deixou Jesus vir aqui sacrificar, ser torturado, humilhado, né, ser tratado da forma que ele foi, para que quando os nossos pés sangrassem, a gente lembrasse que o Filho dele também fez isso por nós. O que nós estamos fazendo com o nosso amor quanto pais? O que nós estamos fazendo com o nosso amor quanto irmãos? Confesso que eu não sei mentir, não, tá? Tem esse defeito. Quando eu ia fazer tarefa de rua. E aí chegam uns que eu amo, que eu sou Soninha do abraço, então abraço, né? Chego toda fedida em casa, cabelo cortando, acho que peguei piolho. E a mão, que a gente sabe limpou, a mão, eu olhava de ela assim, meu nome é Jesus Cristo. Mas, gente, agora eu pego na mão. Limpo, desinfeto. Tem testemunhas aqui que não deixam mentir, que minha irmã está ali, me acompanha, meu irmão também me acompanhou. Eu aprendi com o mestre Humberto, né, Humberto? E hoje eu pego, eu abraço. Tem várias pessoas que falam, ai, vocês estão alimentando vagabundos. Mas Jesus não falou que aonde que estavam as dores e os doentes? Que é lá que ele está. Então, nós vamos lá só para levar alimento material? O que eles mais precisam, às vezes, é um abraço, uma palavra, o toque, o pegar, né? Na mão. Então, levar, claro que me alegra, né? Levar o alimento material que tem necessidade. Mas o principal não é isso. Voltando com o TDAH, por que eu pedi para vir fazer isso aqui? Cheguei em casa, Humberto mandou uma mensagem, depois que eu falei sobre o suicídio. Aí Humberto mandou essa mensagem para mim, arrepiei toda de alegria. Humberto, eu cheguei e grudei na moça, tá, gente? Pra você saber que essa moça que está aqui é a Soninha, do abraço. Humberto, essa reunião foi tão forte para mim, hora que eu sentei, estava me sentindo meio mal. Isso é uma moça de lá. Uma mãe. Que a espiritualidade me usou para salvar a vida dela e que hoje Humberto vai falar que ela está fazendo na nossa casa, graças a Deus. A hora que eu sentei, estava me sentindo meio mal, então eu pensei em vir embora. Estava esperando uma brecha. Chegou aquela moça e grudou na minha mão, então ali ela me desarmou. Ainda assim, achei que fosse uma coincidência, até ela começar a falar toda a minha vida. Eu tive uma depressão muito forte, na minha última gestação, e tentei suicídio. Foi muito difícil. Nasceu Luca com autismo. Há mais ou menos uns 6 meses, meu filho de 14 anos tentou suicídio. E isso me abalou muito novamente. E há pouco descobri que meu filho de 8 tem TDAH e tudo. TDAH até que não é grave, não, né, gente? Fala sério. Não é, não, né? Ai, graças a Deus, estou aliviada. E tudo isso me derrubou novamente. Enfim,
Hoje eu precisei muito de estar ali, porque eu queria acabar com minha dor e pensei novamente no suicídio. Hoje ela me mostrou, com palavras, a vida de uma nova forma. Então, meu muito obrigada. Eu estou chorando até agora de emoção. Aí eu fiquei numa emoção tão grande, porque quando nós somos usados para salvar uma vida, a gente não está salvando uma vida, a gente está salvando, né? Cristo está salvando uma geração. E hoje ela está na nossa casa, fazendo um trabalho social lindo. Ela e o marido estão com a ajuda do Retiro da Luz, mas também com a iniciativa e custo deles também, né? É uma família muito pobre, gente, porque a Água Limpa é um bairro muito pobre. E nós ajudamos, hoje ela já faz parte da nossa mesa de... Ela tem mediunidade, ela recebe e faz parte da nossa mesa de desobsessão. Olha que coisa maravilhosa. Eu fiquei tão emocionada que eu falei assim, acordei no outro dia e falei: Soninha, você pode salvar mais vidas, minha filha. Tenha coragem, porque amor eu tenho muito. Tenha coragem. E aí liguei para o Humberto. Falei com o Humberto: Humberto, deixa eu palestrar na nossa casa. Ele falou: você quer falar de quê? Eu falei: de vida, de suicídio, de aborto, de eutanásia. E aí Humberto falou assim: pode vir. E eu sofri 2 abusos. Um na minha cidade, que os rapazes lá tinham a mania de levar as moças para o eucalipto e deixar elas lá. Então, não sei se vocês já escutaram essa coisa horrorosa da UDESC. Era mais ou menos assim: um grande amigo me deu uma carona para levar para casa no bairro, me levou para os eucaliptos, eu lutei com ele, estava com uma saia muito comprida, blusa, mas ele conseguiu tirar a minha blusa, e eu era muito brava, tinha uma tigresa dentro de mim naquela época, muito jovem, né? E ameacei, porque meu pai falava, desde que eu era pequena, se algum homem abusar da minha filha, eu mato. Ele pode ir para o inferno, que eu mato. Ele pode furar um buraco, que eu vou atrás dele. Então, queridos pais, não estou culpando meus pais não, tá, gente? Eu sou responsável por tudo. Eu só estou querendo trazer pensamentos. Cuidado com o que a gente diz para os nossos filhos. Porque eu poderia ter tido algum apoio, eu não tive um abuso sexual neste primeiro caso. Mas foi uma violência enorme, absurda. Imagina uma menina, 11 horas da noite, eucalipto escuro, aquela escuridão, eu desnorteada, sem blusa, sem saber se aquele rapaz ia voltar e me pegar de novo, como que eu ia chegar na minha casa, como aquela situação assim. Nunca contei para minha família. Então, nós precisamos pensar como que nós conversamos, pais conversam sobre o aborto hoje. Não, vou voltar para o segundo. Aí, vim embora, nunca contei para minha família, sofri calada, né, convivendo ali com as pessoas, graças a Deus, eu tenho uma facilidade muito grande de perdoar. Eu tinha entes muito queridos, muito próximos da família, porque eu era do fundo da casa deles, e vim embora com 21 anos de idade. Eu vim para Belo Horizonte, e eu sempre fui um pouco fora da caixinha, né?
fui trabalhar numa empresa, queria visitar cliente, gostava de relacionar, porque essa Soninha, sendo Soninha, não tem jeito, só nem outra encarnação para ser diferente. Né? Fui visitar um cliente em uma cidade próxima a Belo Horizonte, onde eu tinha uma tia, aproveitei para conciliar as duas coisas. Essa pessoa era dono eu trabalho na indústria no agro, mas ele tinha um motel na cidade. E ele me levou para o motel e dessa vez eu fui abusada sexualmente e engravidei. E essa é a pior dor da minha vida. É uma ferida aberta, uma mulher quando ela é abusada. Mais uma vez, eu não iria contar para os meus pais. E por isso que eu trago esse tema. Há pouco tempo, na terapia, a psicóloga me contou que um garoto engravidou a namorada dele, são dois novinhos de 18 e 17 anos, a mãe não ficou nem sabendo, a sogra induziu ao aborto. E os nossos jovens acham que aborto é igual trocar de camisa. Eu falo isso porque eu contei para as minhas filhas, quando elas estavam com 18 anos, que tinham uma maturidade maior para realmente compreender, mas na época, deixa eu tomar água, minha boca fica seca. E eu estou me curando. A espiritualidade está me ajudando tanto a dar esse testemunho sem morrer de chorar, porque a doutrina espírita é pura luz. Eu era católica, sabia que eu estava cometendo um grande erro, mas na época, sem compartilhar com a família nem com ninguém, eu não conseguia assimilar eu falando que o meu filho era fruto de um abusador. Eu não conseguia ver uma outra solução. E aí eu desejei morrer. Aí entra o suicídio inconsciente. Eu não tinha coragem de pensar eu me matando. Mas eu pensava, eu na rua e vi um cartão, matou. Ai, que delícia, gente. Morri, fiquei livre dessa dor, a ilusão. Eu até arrepio, porque a doutrina espírita é tão consoladora, tão extraordinária, tão maravilhosa, que eu quero transformar essa dor em amor, dando testemunhos e orientando pais para conversar com seus filhos. Porque a gente não imagina, né, gente, que filho da gente vai ser abusado. A gente não imagina que vai ter um namorado que agride fisicamente, a gente não pensa isso. Eu lembro quando as meninas eram pequenas, eu li um livro do Santa Doroteia, da primeira menina que pegou a AIDS no Brasil. Um livro lindo, mas o TDAH não deixa para me contar para vocês lerem, porque eu tenho que anotar, fazer uma relação dos livros. E essa menina, ela foi abusada, violentada o tempo todo. O namorado dela batia nela até a avó um dia pegar. E os pais tiveram que colocar mais de 1 ano de segurança na porta da escola. Eu fiquei tão chocada, porque eu imaginei que isso não existia mais, não. Os rapazes de hoje bater nas moças. Vocês já pensaram em conversar esse tipo de assunto? Eu nunca tinha pensado em conversar esse tipo de assunto com a filha minha, porque eu nunca imaginei essa possibilidade. Então, tem vários assuntos. A doutora Filó, que eu amo ela demais, gente, ela é linda, né? A doutora Filó fala que a gente não sabe falar com os filhos, nem da morte, que é um tabu enorme, que a gente não dá conta de falar, e nem de sexo. E aí eu acrescento, nem do suicídio e nem do aborto. Que é com todo respeito a ela, que eu sou um grãozinho de areia, não estou comparando, não, mas eu acrescento, é necessário a gente conversar com os nossos adolescentes sobre esse tema tão delicado.
E aí eu fico pensando hoje, e falo, e a primeira palestra minha filha estava presente, né? Hoje ela não veio porque o carro estava lotado de roupa e não achou estacionamento e não podia deixar na rua. E aí ela falou, o que foi, Humberto? Mas é um direito, não foi? Mas é um direito. Claro que é um... Falou, eu adorei. Eu queria que tivesse mais adolescentes e falasse. Lógico que é um direito, e o livre-arbítrio. Mas as consequências... Eu sofro com a danada da fibromialgia, já ouviu falar nela? Hã? Só que eu olhei que São Francisco de Assis desde cedo. Vai doer, eu vou andar de bengala, de cadeira de rodas. O gigante da alma, quem é? Fique sabe? Todo mundo sabe, o agente Geraldinho. Jerônimo palestrou mais de 30 anos na cadeira, né, na maca, tetraplégico. Então, são nesses espíritos maravilhosos que eu me espelho. Posso morrer de dor, mas não vou me entregar. Quando a medicina não sabe tratar, né, gente? A gente já sabe que é doença da alma, né? E eu sei. Mas vou transformar em um grande amor e assumir a responsabilidade que, né, quando eu desencarnar, a espiritualidade, ou eu entender qual vai ser a próxima missão e ter responsabilidade. Mas, queridas mães, conversem com seus filhos. Quantas feridas, né, que podem ser evitadas? Quantas feridas, né? E o mesmo é a eutanásia. Eu já autorizei, gente. Eu não tenho coragem de fazer, não, de fazer eutanásia nos bichinhos da gente. Nos pingos de amor, né? Chico, que falou que os bichos são pingo de amor na nossa vida. E hoje, com a consciência que eu tenho, imagina quantas pessoas ilustres já foram abortadas. Quanto amor! Quando eu li Ícaro Redimido, não sei se vocês leram, eu fiquei muito apaixonada com o amor que é para a nossa gestação. Não imaginava que a espiritualidade fosse vir visitar a gente no dia planejado da criação. Ícaro Redimido. Mas eu fiquei tão apaixonada com o laboratório de fertilidade, pode-se dizer. Ô, gente, os universitários, me ajuda aí se eu falar alguma coisa que está fora, tá? E eu fiquei super apaixonada, porque a gente não imagina quanto amor para a gente estar aqui nessa vida. Quanto planejamento! Quantas pessoas ali... Divaldo Franco, o médico da dona Ana, queria de qualquer forma que abortasse. Porque ela já era idosa, naquela época a medicina, né, não era tão evoluída como hoje. Tinha quantos filhos? 11, ou sei lá, 12, porque perdeu vários. Imagina, 40 e tantos anos, com mais um filho, aí seu filho vai nascer especial. E essa mulher teve um... E nasceu especial, né? Eu médico, deve ser médico, a gente nem sabe, né? E trouxe essa pessoa linda, maravilhosa, extraordinária, que eu não tenho nem palavras para dizer, né? Puro amor, espírito de luz. Outro, Alberto Almeida, também amo demais. Adoro o Alberto Almeida, é um espírito lindo demais. A mãe dele teve rubéola. E o médico queria, de qualquer forma, que ela abortasse. E ela não quis, mas o médico não contentou, foi lá
bateu na casa dele para tentar convencer o pai dele, porque o filho ia nascer um monstro. Então, deixa vir esse monstro. E que monstro, que é um gigante da alma, aquele homem de maravilhoso, na luz do espiritismo, da fraternidade, né? Salvando aí várias vidas, doando tanto amor. Mas deixa eu dar um pouco mais que é para encarnar, né? Que é todo um processo de escolha, de preparação para aquele espírito retornar, de escolha da família, de escolha do que ele tem que fazer para regenerar arestas passadas. E é um processo que demora tanto tempo, e a hora que a pessoa consegue, você vai abortar, voltar tudo ao princípio. Você abortou não só uma vida, mas anos de trabalho, de projetos, né? É muito importante isso. Imagina, o conflito que eu tive foi muito grande, porque desde pequenininha conta que eu era uma pessoa, sempre fui muito generosa. As secretárias do lar lá contam que eu queria deixar minha comidinha do almoço, doar para criança carente, que eu queria pegar a roupa do meu irmão e doar para criança carente. Então, foi um conflito muito grande para mim. Eu sofri e sofro, né, gente? Eu estou me curando a cada dia, com autoconhecimento, com a dedicação, com amor, mas é um sofrimento muito grande. E eu pedi, e baseado nesse amor que eu tenho, é que eu estou intuída e pedindo a espiritualidade para mim falar em quantas casas forem necessárias para tentar. Aconteceu também uma outra moça que estava grávida já de bastante, de 8 meses, que o rapaz namorou, também pensando em suicidar, lá perto da gente, onde nós amparamos no Jardim Canadá. Fui na casa dela conversar, dar passe, dar meu testemunho. Falei, minha filha, você escolheu namorar com esse rapaz. Vocês tiveram um encontro lindo, porque sexo, quando a gente ama, é uma coisa maravilhosa demais, é divino. Nem pense nessa loucura, nessa possibilidade. É um desequilíbrio, é uma dor imensa que você está agora do desamparo, mas Jesus está com você. Não perca essa fé, e você tem apoio, tem uma tia que é linda, amparando, o Retiro da Luz também está amparando, né, Humberto? Ganhou neném essa semana. Graças a Deus, fui lá dar passe, dar meu testemunho para ela jamais cometer um erro desse. E fácil não é. Pensando na importância de você fazer uma coisa como essa, uma mãe, né? Com 2 meninas, que você vê automutilando-se, e o que essa mãe se movimenta dentro da comunidade, falando sobre, né, o que ela ouviu, que gera ali um testemunho para uma pessoa que pode ali propagar dentro da comunidade, quando você fala salvar um, mas na verdade você não sabe quantos, né? Isso é maravilhoso mesmo, né? Com certeza. Essa é a minha missão, e é como você falou mesmo, porque a Luciana, que essa que eu contei, que ela já tinha tentado suicídio, o filho de 14 anos suicidou, e que ela que me chamou. Tônia, eu estou com a sobrinha grávida que está pensando em suicidar, eu preciso de você para conversar com ela. Falei, eu estou à disposição. E eu ficava postergando, né, porque eu sou empresária, uma hora vai um vídeo vai cair, não sei como que as pessoas vão pensar. Também não estou preocupada com isso. Eu decidi ter essa coragem, cheguei para as minhas filhas, para o namorado,
e falei que eu ia palestrar, que a minha missão era esta. E há uns anos atrás, eu e minha irmã fomos numa espírita na Serra, e ela tinha me falado que há várias encarnações que eu vinha como arrimo de família, mas que eu tinha o dom da comunicação e a missão de comunicação, e que eu postergava em cada encarnação para outra devido a escolher ficar cuidando da família. E aí eu pensei, vou fazer teologia, filosofia. Aí o namorado falou assim, com 60 anos, para que isso? Eu falei, porque eu já nasci psicóloga, eu já nasci terapeuta, você acha que a gente perde cultura, ensinamento? Quando aconteceu esse fato, eu pensei, por que eu vou postergar? Se eu não tenho medo de errar, se eu não tenho aqui, estou entre amigos, se eu errar, se eu cometer um erro aqui, foi uma caridade que fizeram, Geraldinho, eu pedi com muito amor, com Humberto, mas eu sei que a espiritualidade está fazendo esse movimento, porque é um tema muito delicado, que poucas pessoas querem falar sobre ele. Né? Então, quanto mais você faz, mais você vai procurando. Eu tenho essa convicção, e Humberto me ajudou muito, porque eu falei assim, Humberto, eu vou embargar a voz, eu vou chorar. Ele falou, não, depois que você fizer oração à espiritualidade, e nós vamos estar com vocês. E aí, minha irmã foi, minha filha foi, uma outra grande amiga foi, e quando os amigos, queria agradecer todos os amigos presentes que vieram aqui, né, que traz esse conforto também para mim, né, ter essa coragem de estar aqui diante de vocês dando esse testemunho, me fortalece muito. Então, Humberto, Samuel, e agora Geraldinho, porque eu já amava o Geraldinho antes de conhecê-lo, porque o Humberto falava tanto dele, e a Nina, esposa do Humberto, eu falava assim, ai, gente, só de você falar desse Geraldinho, dá uma emoção tão grande, que eu quero conhecer esse Geraldinho. Aí conheci o Geraldinho, apaixonei por ele, e apaixonei com o João também, que eu não conhecia o João. E então, eu queria eu trouxe também para ler o Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você falou que a gente deveria conversar com os filhos sobre esses assuntos que a gente, em geral, tem muita dificuldade. Como que deve ser essa abordagem? Assim? Você tem alguma recomendação? Eu tenho. Hoje, o nosso governo, né, trabalha para liberar o aborto no Brasil, e a maioria dos jovens, boa parte dos jovens acham que é um direito, e que se ela engravidar jovem, ela vai pensar assim, e muitas vezes é uma fala dos pais, se você engravidar, vou trancar sua faculdade, eu não vou cuidar de menino para você, não é isso que a gente fala, gente? Eu não vou cuidar de filho para você, vou trancar sua faculdade, e você responde, gente, nós somos o Porto Seguro, não quer dizer que nós vamos passar a mão na cabeça. Eu falava com minhas filhas, vocês não vão fazer aborto, porque vocês não são mais dono do corpo. Se engravidar, vida, a gente comemora, celebra. Quem será o abençoado, o iluminado que você pode estar trazendo aí? Então, eu vou te apoiar. Eu sou o seu porto seguro. Jamais os valores
meu e do seu pai permitirá você fazer algo assim. Então, conte sempre com a sua mãe. Eu sou seu porto seguro. Conta sempre com seu pai. Nós somos seu porto seguro. Nós te amamos, minha filha. E vida a gente celebra. Igual a música do Gonzaguinha, né, gente? Vou encerrar com ela, porque vai ser bonita assim. Só não posso cantar para vocês que desencarne em coletivo, está proibido. Só daqui nós já está passando pela transição planetária, mas não posso cantar nem para bêbado. Mas que dá vontade. Se Deus me desse esse dom, eu ia encerrar com essa música linda. Que a vida é bonita e é bonita. Então, seja lá qualquer tragédia, situação trágica, né, que a gente venha a passar, não vamos perder a nossa luz. Não vamos deixar essa centelha do amor de Cristo. Gente, inexperiência, vocês viram, não posso caminhar. Em qualquer coisa, foi lá no fundo, passeou, tudo está 100% perfeito, porque este é um assunto do qual ninguém quer falar. É um dos assuntos mais dolorosos para todas as famílias. Então, você está diante de nós, se oferecendo para falar sobre um assunto que é tão doloroso, tão difícil, para se falar, para se ouvir, para se escrever, e que tem suscitado tantos problemas na maior parte das famílias, nos consultórios. Então, assim, para mim, um excelente presente que você veio trazer hoje. Tá bom? Ai, gratidão de todo o coração. Eu não tenho palavras para agradecer de estar aqui hoje. Gente, eu estou contendo as minhas emoções. Vou fazer uma colocação só complementando a pergunta. Eu acho que o adolescente não pode ter medo de falar com os pais, né? Não. Medo da reação. Ah, minha mãe vai me matar, meu pai vai me matar. Ele tem que pensar automaticamente em algo que vai acontecer, em pensar que vai ser o porto seguro, né? A gente tem que transmitir isso. Aconteça o que acontecer, seja erro seu ou não, nós estaremos lá para acolher. Sim. Nós temos esse dever, né? Estamos sempre lá. Ele tem que entender isso. Aconteça o que acontecer, diga, fale, conte conosco. Uma das minhas filhas de 25 anos, que estaria aqui hoje, essa que fez a pergunta, mas é um direito nosso, olha, todos os países que têm o aborto liberado, é a maior estatística de doenças neurológicas das mulheres. A Paty colocou um estudo científico na última palestra. Eu fiz questão de consultar a meta. Aí não apresenta a estatística, mas apresenta, eu fui atrás para ver isso, porque tem uma médica lá no nosso grupo que ela respondeu para a Vitória, e a estatística é muito alta de doenças neurológicas. Ô, Sônia, eu queria fazer um adendo também, pegando o gancho daquilo que o Humberto falou, que você falou ali atrás, porque para você chegar a esse ponto de falar com o seu filho, que aconteça o que acontecer, eu vou estar ao seu lado, você tem que já estabelecer desde sempre um diálogo com o seu filho. Porque primeiro você vai falar com ele do tanto de consequências ruins seria o engravidar fora de hora. Para a vida dele, para a vida da criança, tudo o que acontecer, você tem abertura de explicar o mal feito, vamos dizer assim. Porque aí você fala, mas independente disso, aconteça o que acontecer, eu estarei aqui. Eu sempre falo isso com as minhas filhas. Eu estou ao lado de vocês para qualquer coisa, sempre. Não quer dizer que eu concorde com tudo que vocês pensam.
Mas no que depender de mim, eu sempre vou estar do lado de você. Eu acho que você tem que ter esse diálogo com os filhos para poder chegar, é igual você falou, fica um para lá, outro para cá, outro para lá no celular, e de repente você tem um momento desse de conversa séria, eu vou estar sempre com você, fica um pouco incoerente, né? Então, a importância de estar sempre junto com os filhos em qualquer época é muito grande. Muito importante. Vou dar outro testemunho que ela vai me perdoar, ela não está aqui, gostaria que ela estivesse. A Vitória começou a beber muito cedo. Toda a turma dela com 15 anos bebia. E não era com a minha permissão, não teve o meu exemplo, porque eu bebo extremamente pouco, quase nada, né? E eu falava com ela, olha, seu sistema nervoso não está formado, você não tem minha permissão para beber, não está certo um jovem beber tão cedo assim, minha filha. E todo dia que ela saía, eu falava assim, você não vai beber. Se eu tinha uma tigresa em casa, ela falava, vou sim, mamãe. Vou. E eu falava assim, saiba que você não tem a minha permissão. Eu não estou de acordo. Que se você, quando você chegar tonta, você vai arcar com a responsabilidade. Mas conte sempre comigo. Me liga em qualquer situação, saiba que a sua mãe está do seu lado. Depois vai vir um puxão. Primeiro a gente ampara, depois vem o aconselhamento, ou, né, o que a gente queira chamar de puxão de orelha. Um dia essa menina passou na Federal, foi esse trabalho que ela me deu, e continua até hoje, ela e o namorado, não concordo. Mãe não desiste nunca, os psiquiatras falam, a gente pode falar 150 vezes, viu, gente? Pode chamar a gente chata. Qual mãe aqui que nunca foi chamada de chata, insuportável? Eu não te amo mais, eu detesto. Pois eu te amo e muito, porque, minha filha, limite é amor. Mas eu te amo tanto que chega de doer, como diz Madre Teresa de Calcutá, né? É aquele amor que não tem explicação. Continuou bebendo sem a minha... Todo dia que saía, né, meu amor, era a mesma. Conceito que mãe é chata pra caramba, né? Fala sério. É nosso sobrenome. A gente quase dazia numa carreta de sorrisal. Tão chata que é. Mas é amor. E eu falava, e ela tem um TDAH muito pior do que o meu. Qual que era o meu medo, gente? Dessas danadas, desses ordinários, desses Boa Noite Cinderela, desses rapazes que um dia também vão responder pelo abuso que eles fazem com as moças, põem, eles acham lindo pôr Boa Noite Cinderela Uns são para a pessoa ficar bêbada, ser uma chacota para todo mundo, quando acha que está arrasando, está dando vexame, né? Que eu falava assim, minha filha é bonita, gente. Eu falava assim, nossa, minha filha... Eu mexia um pouco a vaidade dela para ver se funcionava, nem assim funcionou, não. Minha filha, mas você está igual uma princesa. Pensa bem, quando você bebe, você chega igual a Cinderela. Que coisa horrorosa! Pelo amor de Deus! E é desse jeito mesmo. Aí, um belo dia, gente, ela foi num show, passou na Federal e tem aquele trote, né? Tem aquele trote que lambuza a pessoa toda de odar, que é ovada, que é confusão. Aí fez beber aquele trem, que a gente não sei nem falar as bebidas, capeta, mas não sei o quê. E ela chegou no apartamento, assim, esse dia ajudei a dar banho, porque estava celebrando, merecia, passou na Federal, né? Estava todo mundo feliz, ajudei a dar banho nela e tal, porque tinha um outro show. Não comeu direito. O que deu? PT. Liga para a mãe de madrugada. Minha irmã queria puxar a orelha dela, não queria que eu vinha. Ligou para mim. O que a mãe que já passou o que eu passei fiz? Levou essa menina para o mato, abusou dela, desesperei. E, Vitória, pelo amor de Deus, onde você está, minha filha? Eu não sei onde eu estou.
tinha ido para quando eu tinha que lá, e ó, é olhos d'água, cabelo de qualquer maneira, você até arrepia, assim, ó. Ai, e fiquei desesperada, e já descendo com o carro, eu e o namorado para ir atrás dela, e atrás a Ona tinha que ir, né? Não podia ficar esperando, e ela falando que não sabia onde que estava. Num desespero, deve ter dado uma amnésia, estava sentada na porta do banheiro lá do show. Gente, mãe é a coisa mais linda do mundo. Né? A gente não padece, não. A gente quase desce no paraíso, porque não, é maravilhoso, mas esse sufoco até a gente fazer dessas criaturas, pessoas integrais, né? Do bem. E agora está na moda um tal de ser agnóstica, né? Virou moda da geração. Mas eu convido todo dia, ela fala, eu acredito numa energia maravilhosa, já estou começando a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritas, às vezes vai na igreja comigo, às vezes vai lá, né, Humberto, mas ainda não está. Porque, gente, olha o exemplo que Santa Mônica deixou para nós, que coisa mais linda, né? Santo Agostinho, todo mundo falava mal dele demais, falava que ele não ia dar para nada, esse Santa Mônica rezando, ajoelhando. E é assim que a gente faz, a gente desiste filhos? Não, nunca. Porque isso vão ser as criaturas mais lindas do mundo. Uma mãe, pela depressão, ela desamparou todos nós na adolescência. Eu, meu irmão, minha irmã que está ali, todos. Não deu conta, né? A pessoa, quando tem uma depressão muito grave, muito crônica, também tem um desamparo. Eu virei mãe com 28 anos de idade. Então, dê valor à sua mãe. Que é uma delícia, filha. Hã? Ser mãe de mãe é bom, mas a gente espera ser mãe quando está mais velhinho, de cuidar com amor. Mas vim para Belo Horizonte, com o pé na frente, outro atrás. Morei no aglomerado, no Alto Vera Cruz, e falava, o dia que papai e mamãe precisar de mim, estou com o coração aberto para servir. Para amparar, para dar amor, para cuidar, em todos os sentidos, para perdoar. A gente que é espírita não pode estar nessa arrogância de ficar perguntando muito a Jesus por que eu passei por isso. Não, eu perguntei durante um tempo, mas depois, graças a Deus, que esse conforto da doutrina, quando eu fui para a doutrina espírita, eu falei, Sônia, não existe vitimismo, existe credor e devedor. Então, saia desse lugar de vitimismo, porque eu acredito no Deus. Hã? Nossa Senhora! Então, gente, nem falei o auxiliar, o Evangelho, dá tempo de falar o Evangelho e encerrar com... Espera aí. 10 minutinhos dá. Ai, queria tanto cantar para vocês, mas não vale a pena desencarnar esse tanto de gente, não, viu? Mas fala sério, eu posso... Vou ler aqui, então. Você é psicóloga? Qual delas? Imaginei. Eu não sou de formação, mas eu, em alguma encarnação, deve ter sido. Amo servir, ajudar. Como você, se você tiver avaliado, se precisar, se um dia, né, se for para ir para a escola, onde quiser, para dar o depoimento, para falar, eu vou. Estou à disposição. Quantas pessoas assistem a terça-feira de estudo, né? É. Tá? Então tá. Muito obrigada. E eu escolhi auxiliar em servir
porque combina com todos nós, né? Com essa fraternidade linda, com essa casa linda, com amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Para a gente sair daqui mais ainda encorajados a vencer esta fase que nós estamos passando, porque nós sabemos que tem quase 200 discípulos para reencarnar, né? Eu fiquei sabendo que Joana de Ângeles, vocês já devem estar sabendo também, depois que eu não estou tendo, quero que desencarne, não, tá, gente? Eu amo todo amor. Mas diz que depois que Divaldo desencarnar, Joana de Ângeles vai reencarnar no Brasil. E a maioria dos outros vão para a Europa porque ainda tem mais necessidade do que a gente. Falei, santo Deus, misericórdia. Então, nós temos que ter fé. E fé nos nossos filhos. Porque provavelmente, eu quero falar isso, meus pais achavam que eu não ia dar muito assim, não ia dar em nada, não. Eu acho que eles achavam assim, foi abandonada cedo no interior, né, gente? Se é abandonada cedo no interior, a gente fica calada, vocês sabem, né? Principalmente Alegre, que gosta de abraçar igual eu. Vocês imaginam o tanto que eu fui falada? Demais conta. Ia para a festa, dançava igual a doida, devia achar que eu gostava de fumar um baseado. Nunca coloquei o baseado na minha vida, mas o povo devia falar demais. Porque menina alegre, né? Comunicativa, extrovertida. E eu me tornei uma pessoa muito linda de alma. Eu não desisti de mim e queria pedir para todos que estão me ouvindo, não desista de vocês e não desista dos filhos de vocês, porque assim como Santa Mônica, como vários pais aí que lutam, passam fases difíceis, hoje eu tenho o maior orgulho de ver Vivi. Precisa diminuir a bebida ainda, eu confesso. Acho que ainda bebe um pouquinho demais. Mas é uma menina linda, maravilhosa, trabalhadora, extrovertida, que não gosta de injustiça. Essa geração veio para nos ensinar a não ter preconceito. Eu amo vocês, eu acho vocês lindos demais. Porque a nossa geração era muito preconceituosa. Uma dificuldade de aceitar o homossexualismo, o racismo. Um dia eu entrei... Já extrapolou? Já, um pouquinho. Ai, Jesus! Não, gente, então fica para a próxima. Quem sabe eu recebo um novo convite, né? Não, oh meu Deus do céu. Então, vou encerrar, né, com esse texto lindo aqui, auxiliar e servir. Tem tudo a ver com o que nós falamos. Irmãos, quando estiverdes à beira do desânimo, porque alfinetados do mundo vos hajam ferido o coração, quando o desespero vos ameace, à vista das provações que se vos abatem na senda, reflitamos naqueles companheiros outros que se agoniam junto de nós, em meio dos espinheiros que nos marginam a estrada, nos que foram relegados à solidão, sem voz de amigo que os reconforte, nos que tateiam a pleno dia, ansiando por fio de luz que lhes atenue a cegueira. Nos que perderam o lume da razão e se despencaram na vala da loucura, nos que foram arrojados à orfandade, quando a existência da terra se lhes esboça em começo, naqueles que estão terminando a romagem no mundo, atirados ventania,
nos que desistiram do refúgio na fé e se encaminham desorientados para as trevas do suicídio, nos que se largaram à delinquência, comprando arrependimentos e lágrimas na segregação em que espiam as próprias faltas, nos que choram escravizados à penúria e definharem de inanição. Façamos isso e aprenderemos a agradecer a bondade de Deus, que a todos nos reúne em sua bênção de amor, de vez que a melancolia se nos transformará no ser em clarão de piedade, ensinando-nos a observar que, por mais necessitados ou sofredores estejamos, dispomos ainda do privilégio de colaborar com Jesus na edificação do mundo melhor, pela felicidade de auxiliar e pelo dom de servir. Muito obrigada a vocês por todo o carinho. Para finalizar, né, agradecer a Sônia pela essa enorme doação para nós, né, contar sua vida aí cheia de atribulações, né, de altos e baixos, e então a gente agradece mesmo do fundo do coração pelo seu amor, pela sua forma leve que você contou assuntos tão pesados, tão sofridos para você e para os seus parentes próximos, né? E nos trouxe ensinamentos, o maior deles o amor, mas o perdão também, dá para ver claramente, né, esse perdão em você. Então, agradecer do fundo do coração. Muito obrigado por você ter nos dado essa grande lição aqui para todos nós. Obrigado. Deus te abençoe sempre. Amém. Obrigada, Gustavo. Humberto, você faz a prece final para a gente? Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. A mensagem do nosso Senhor Jesus, encerramos o estudo de hoje com a gratidão de termos acesso à consolação pelo Espiritismo. Que Jesus, nosso Mestre, nos conceda a coragem moral de seguirmos, testemunhando, vivendo o Evangelho. Agradecemos aqui, reunidos nesta noite, a todos os orientadores desta casa, que nos acolhem, que tornam possível essa tarefa no plano espiritual. Que eles possam nos guiar nos caminhos retos, na intuição, nas palavras. Que Deus, nosso Senhor Jesus e Ismael, abençoe a nossa semana. Que todos nós sigamos com a paz de Jesus nos nossos corações e que a sua luz guie os nossos passos. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, gente. Boa noite a todos. O meu leitor está falando assim, ó, Jesus é coragem.